Olá você da TV Alerta Buritis, estamos chegando com informações da hora. A Polícia Civil do município de Buritis prendeu nesta segunda-feira, dia 14, um homem de 59 anos suspeito de ter assassinado a paulada a esposa de 63 anos. O crime aconteceu no início de agosto na área rural do município de Buritis. O caso está sendo investigado como feminicídio. O delegado Dr. Leomar Gonçalves deu detalhes do caso. Confira agora. A Polícia Civil hoje está concluindo, na primeira etapa dessa investigação, que é levar à prisão o investigado. As investigações apontaram que não foi aquela versão que ele trouxe para a delegacia, que a família teria sido vítima de roubo e de latrocínio. E nessa mesma noite, as equipes estiveram no local, encontrou a dona Elza, senhora de 63 anos, alvejada com a pancada na cabeça e morta no local. Os familiares tentaram reanimá-la, levaram para o hospital, mas ela já estava em óbito no local. E essas diligências no local do crime apontaram que a vítima vinha da casa da sua amiga, onde ela comprava ovos, tinha marca dos ovos no local, ela estava fazendo uma caminhada e naquele momento ali por volta, depois das 6 horas da tarde, ela recebeu uma pancada na cabeça e foi morta. E não conseguimos identificar outra pessoa, os ladrões que tinha sugerido o esposo da dona Elza, sugeriu que tinha os ladrões, ele disse que tinha visto ladrões sair da propriedade, e as investigações apontam que o autor do crime é o investigado que está sendo preso agora, mediante uma decisão da Justiça de Buritis, com a participação da magistratura, do Ministério Público, coroando a investigação da Polícia Civil. Então, amigo Edson, a Polícia Militar foi acionada, passou para a Polícia Civil e as equipes em conjunto foram à localidade com a informação primeira que era um assalto. A senhora estava sendo assaltada e morta no local do crime. E durante a noite, essas informações preliminares não conseguiu visualizar outros infratores no local do crime. E na manhã seguinte, fomos interrogar, na verdade, fomos colher essas informações e percebemos que havia suspeita do próprio esposo estar envolvido na cena do crime. Aí outorgamos a ele o direito de permanecer em silêncio, ou não, quiser manifestar sobre os fatos. Ele optou por contar a versão do fato. E aí nós fomos confrontando a versão que ele apresentava com o cenário do crime, com a cena do crime. E, diante das contradições, nós ou indagamos, mesmo sendo orientado a ficar em silêncio, ele resolveu contar. E ou indagamos sobre as versões apresentadas, a incompatibilidade da versão dele com aquilo que nós apuramos no local do crime. E, a partir do momento, ele resolveu ficar em silêncio, que é o direito dele. As investigações prosseguiram nesse sentido e sinalizam que o autor do crime é realmente o esposo da dona Elza, que foi violentamente morta, alvejada por trás com uma pancada na cabeça. Agora vamos concluir essa investigação com essa prisão dele, prisão preventiva, juntar esses elementos de prova, essa motivação, que temos alguns indícios da motivação, supõe-se que ele tinha uma pessoa que era amante, ele queria esconder essas informações e a mulher descobriu, e outros elementos que possa vir a corroborar aquilo que apuramos no início do inquérito. Mas, assim como apresentamos ao Judiciário e ao Ministério Público, há elementos suficientes para prendê-lo, para concluir a investigação. A idade da vítima e a idade do suspeito, doutor Amar? Eles eram casados há muitos anos. Me parece que é mais de 40 anos casados. E a vítima tem 63 anos e ele 59. Então é uma tragédia e buscamos com essa prisão, com essa investigação, reparar esse dano, para os familiares, os amigos, ter uma sensação de justiça. Esse crime aconteceu na área rural, mais precisamente, o senhor lembra o nome da localidade? Foi na região da linha C14, município de Campo Novo, e região de Campo Novo, mas sai de Buritis, é região limítrofe entre Campo Novo e Buritis. Estivemos no local, retornei no local agora, e ele não quis colaborar, mas o direito dele, acionou o advogado dele, os advogados da banca de advogado, que ele novamente constituiu, o doutor Juniel e a equipe. Informamos o advogado que estaria prendendo seu cliente, e ele está acompanhando na delegacia, o que é direito dele, está sendo outorgado,
mas o que é dever da polícia, de fazer a defesa social, de apurar o que aconteceu, a verdade, também está andando a passos largos. Acreditamos que concluímos esse inquérito da forma que sinalizaram a investigação, ele como o autor do fato, apesar de faltar ainda algumas provas periciais, nós já temos esses elementos suficientes para concluir a investigação, ele como investigado e principal autor do fato que ceifou a vida da dona Elza por um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira foi recolhido, a roupa que ele usou no dia do crime também foi apreendida, o óculos da dona Elza foi importante, que a perna do óculos, nós conseguimos constatar o lado que foi a pancada na vítima, isso foi importante também. Os ovos que ela vinha trazendo da casa da amiga, foi importante para a gente contextualizar o horário, a cronologia, né, durante o dia, o que a dona Elza fez, e tudo isso aí, em resumo, leva a investigação a apontar o que está sendo preso agora, o senhor, como o autor do crime. Então ele teria confessado durante a semana aqui o homicídio? Então, Edson, veja bem, nós fizemos um trabalho com bastante celeridade. Durante a noite, os policiais trabalharam bastante. Na manhã seguinte, nós complementamos essas investigações, essas dúvidas sobre o fato. E já, assim que tivemos elementos suficientes, nós representamos ao Judiciário, comunicamos ao Ministério Público sobre a necessidade de prendê-lo. Até porque nós temos outras provas, outros elementos de provas para trazer para o inquérito. Durante esse curso dessa investigação, não sei qual a razão, as interferências, ele se apresentou na delegacia e lavrou uma ocorrência dizendo que foi ele o autor do crime, mas sem declinar os detalhes. É a parte que cabe à defesa. É importante, né, ele contar que ele é o autor do crime, porque demonstra mais uma vez que a polícia está certa na sua investigação. Mas é indiferente para o inquérito, é indiferente, não faz muita diferença ele confessar ou não nessa fase agora, até porque o que nós tentamos buscar agora são mais elementos de provas que acreditamos que vamos fechar agora com a perícia desse material que foi apreendido no local do crime, e se for conveniente para a investigação, até fazer no local como se deram os fatos, uma reprodução simulada dos fatos, que a gente vai analisar ainda a conveniência durante o inquérito. Doutor Delmar, teria ocorrido alguma luta corporal, teria se agredido antes da prática do homicídio? Entre os indícios que nós levantamos foi se a dona Elza tinha se defendido. Marcas de defesa, né? Geralmente a vítima, o corpo da vítima demonstra como foi o crime. E a dona Elza, o que nós concluímos que ela foi alvejada covardemente por trás, com uma pancada na cabeça, sem ter como ter se defendido. Então, vai voltar do IML essa conclusão do médico, mas já foi levantado inicialmente que ela foi alvejada sem ter a possibilidade de se defender. Qual o destino agora do suspeito? Para onde ele vai? Ele vai ser recolhido ao cárcere, vai ser levado ao presídio local. Estamos oportunizando mais uma vez a defesa a querer declinar sobre a dinâmica do ocorrido, em que pese a investigação está bem direcionada com os elementos de provas, e ele será levado ao cárcere e o inquérito será concluído nos próximos 10 dias e encaminhado ao Ministério Público, ao Judiciário, pelo que nós entendemos da dinâmica e desse caminho do processo, ele será encaminhado ao júri, que já é a fase que cabe ao Ministério Público e o Judiciário local. Esse crime caracteriza o quê? Feminicídio? Feminicídio. E tem mais, tem outros crimes decorrentes desse homicídio, né? Ela foi morta por ser mulher, por ser esposa, e temos outras informações para a gente apurar, para que seja feito um indiciamento dele conforme os fatos. Ele sinalizou que houve um roubo na casa, tem marcas de chute na porta, a porta, a chave, esses detalhes que nós vamos apurar, que nós entendemos que esse cenário que ele criou, artificializado, pode também ter uma imputação criminal. Isso vai ser concluído na fase do relatório do inquérito. Obrigado, doutor Amar. Estamos à disposição, parabenizar os policiais, trabalhar desde o início do dia, a Polícia Militar, que no momento foi prestativa como sempre, a perícia, que também complementou. Na verdade, é um conjunto de pessoas trabalhando para o mesmo fim, que é apurar a verdade dos fatos, e cabe a nós aqui como delegado ser o presidente desses autos.
franquear também a defesa, aquilo que cabe a eles, e acreditamos que foi uma investigação com êxito, com sucesso, apesar dessa tragédia brutal, dessa violência. A investigação aponta que a impunidade não pode prevalecer. Direto da redação, Edson Nascimento para o Alerta Buritis.